Veja no ICL Notícias, segunda edição. O alvo é mesmo a China. Trump bagunça de novo o comércio internacional e sobe para 125% tarifa sobre produtos chineses. Amigo imaginário. Conselheiro econômico de Trump se inspira em professor que não existe. E o processo de cassação contra Glauber Braga no Conselho de Ética da Câmara. A gente tá falando aqui também sobre não permitir que quem se aproveita da antipolítica fique considerado como um lado correto dessa situação que aconteceu. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV no Rio. Ao meu lado já tem o Chico Sá nessa bancada comigo, em Brasília, Heloísa Vilela. Boa tarde, queridos. Hoje, dia tumultuado na Câmara dos Deputados, hein? Furacão total em Brasília, né, Elo? Olha, tá num momento definitivo ali. O Glauber tá fazendo um discurso, eu tô grudada no resto da sessão, porque eu tive que vir correndo para cá. Mas ele tá acabando de anunciar que ele não será derrotado por Arthur Lira. Vamos ouvir? Vamos ouvir a fala de Glauber Braga na comissão. Sei o que está em jogo aqui nesse momento. Sei que não tem uma relação direta exclusivamente com o mandato. O que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão e que o nosso advogado doutor Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou um zumbi, garantindo 8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão, eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário. E quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Essa, por hoje, é a minha fala. Todos os argumentos já foram utilizados de maneira profunda dentro desse Conselho de Ética. Todo mundo que já está aqui já sabe
que não foi a minha reação ao agressor do MBL que levou a essa posição, todo mundo já sabe. Inclusive os algozes, todas as pessoas já sabem disso. Mas a minha decisão, e por aí eu termino, de não ser derrotado pelo orçamento secreto e por Arthur Lira é irrevogável. E a partir desse momento, não existe qualquer possibilidade de que eu reveja essa posição até a finalização desse processo. Paulo Magalhães vencido. Eu quero fazer uma proposta para o plenário, para o coletivo. Eu quero fazer uma proposta para o coletivo, que permaneçamos junto com o Glauber nessa sala até os desdobramentos desse processo. Também não vamos para casa achando que tudo bem não! Está se confrontando o mandato popular. O povo do Rio de Janeiro não merece esse tratamento. A democracia precisa ser afirmada. Eu ficarei aqui nessa sala e convido quem mais esteja aqui que fiquemos com esse companheiro até o desfecho desse processo que já estava determinado. E era esse o final, tanto é que as coisas aconteceram de modo a não ter saída, a não ser essa, e que o nosso companheiro Glauber, de plena consciência e por vontade própria, eu também, de plena consciência e vontade própria, proponho a todos nós que fiquemos com ele até o desdobramento dessa proposta. Encontra-se sobre a mesa. Que mulher, hein? A gente está ouvindo a fala da Erundina, uma parlamentar com uma vida longa na política, 90 anos, a Erundina dizendo que quer permanecer ali no Conselho de Ética junto com o Glauber, que está passando por esse momento, né, de muito tumulto ali. Vários parlamentares antes no Urgente a gente trouxe a confusão que foi, porque justamente estavam acelerando para analisar esse caso que pode levar à cassação de fato do Glauber Braga, né? E Erundina dizendo que vai ficar lá. Ele disse que vai fazer greve de fome, né, Lu? Greve de fome, que só sai dali daquela sala da comissão quando esse processo terminar. E Erundina disse que fica com ele e convocou todo mundo a ficar com ele. Ou seja, é um último ato político. Glauber sabe que o mandato dele realmente será cassado. E ele não vai entregar o mandato sem um ato político, sem deixar ainda mais claro o que está acontecendo, que a gente viu muito bem hoje, porque ficou evidente no final da sessão. Claro que o pessoal do PT, do PSOL, até do PSB veio junto e todo mundo se inscreveu para falar, cada um tinha 10 minutos. Quando faltava 20 minutos para começar a ordem do dia, ou seja, a sessão plenária, ainda tinha 20 pessoas inscritas para falar. E o natural, seguindo o regimento interno, seria a ordem do dia começar. E começando a plenária, todas as comissões têm que parar os seus trabalhos. Porém, Hugo Mota não começou a sessão, como começa todo dia entre 4 e 4h30. Já são 5h40 e até agora não começou, numa decisão muito clara de atender Arthur Lira e não fazer a sessão enquanto Glauber não tiver a votação da cassação dele resolvida dentro do Comitê de Ética. A Erundina fez um discurso fortíssimo mais cedo, agora foi ainda mais forte de improviso. Estava ao lado dela o ator Marco Nanini, embevecido, de mãos dadas com ela. Foi uma sessão absolutamente incrível, que começou já com a chegada do Glauber na Câmara dos Deputados hoje, com uma fila, um corredor polonês de abraços e aplausos para ele, de realmente deixar qualquer um emocionado, o apoio popular do mandato do Glauber. Agora, durante o dia, gente, foi uma operação de retardar ao máximo essa decisão que vai ser tomada agora, daqui a pouquinho. E houve muita tentativa de negociação até o último minuto. A gente teve a presença
ali na comissão de ética, do pai do ministro de Portos e Aeroportos, que também é um ex-deputado muito próximo, o Silvio Costa, muito próximo ao presidente Lula, que foi conversar com o relator, Paulo Magalhães, e eu filmei os dois conversando ali, ele cochichando no ouvido e Paulo Magalhães gesticulando muito. Não houve jeito. Então, ele não foi o único, teve mais de uma tentativa. O PT trabalhou, o líder do PT, Lindbergh Faria, trabalhou até o último minuto, conversando com outros líderes partidários, e também a Secretaria de Relações Institucionais, da ministra Gleisi Hoffmann, também atuou um bocado nessa última hora, né, gente? Porque era hoje o último dia, e foi hoje que essa atuação toda começou, né? Então, esse processo é um processo que o PSOL tem levado de forma um pouco mais solitária até as últimas horas, né? Até os últimos minutos. Mas que discurso firme também do Glauber, né? Politiza ao máximo quando diz que ele é vítima direta do orçamento secreto, não é de comissão de ética, é Arthur Lira e o orçamento secreto falando mais alto, é a defesa do orçamento secreto, o orçamento secreto que está levando gente a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o orçamento secreto do rei do lixo lá no interior da Bahia. Essa sujeira total quem derrota hoje, pelo menos até agora, o deputado Glauber. Mas a decisão dele é acertadíssima, tem que politizar ao máximo, chamar a greve de fome, chamar a resistência junto. A Erundina fez uma participação brilhante, né? Aliás, é a Erundina de todas as horas que a história, que a política do Brasil carece ali de uma fala forte, de um nome de peso para valer, ela chega junto. No passado, um pouco antes, né, um momento no Conselho de Ética ali, foi a Erundina também que puxou, né, a fala para ela no momento, até que a própria base de apoio do Glauber Braga, houve muita crítica em relação a isso, que em um dado momento alguns parlamentares demonstraram um apoio muito veemente ao Glauber e outros não, e a Erundina fez uma fala muito forte de apoio ao Glauber Braga, e mesmo quando ela tinha críticas, né, em relação ao que levou até o caso para o Conselho de Ética, Elô, para a gente relembrar essa história, né, a acusação foi de uma quebra de decoro parlamentar. Lembrando que a gente tem casos escabrosos dentro da Câmara que não são levados a julgamento, né? O próprio relator, esse relator bateu no escritor que autor de um livro sobre o ACM, sabe? O próprio relator. O caso do Glauber foi expulsar... dele, né? Autor de Carlos Magalhães. Isso. Foi expulsar alguém do MBL que estava atacando o Glauber sistematicamente, e aconteceu em abril do ano passado. Agora, Elô, se for confirmada de fato, a gente está agora aguardando os desdobramentos, a gente pode voltar com imagens da Câmara dos Deputados a qualquer momento também. A defesa do Glauber ainda pode recorrer na Comissão de Constituição e Justiça para tentar derrubar essa decisão. A gente vai voltar com as imagens e a gente já volta a falar do passo seguinte. Vamos lá para a Câmara. Inclusive dentro do Código Penal, no que diz respeito à agressão de uma outra pessoa para sair desse ambiente. É nesse âmbito que foi feita a questão pelo nosso advogado. Mas as regras só para registrar, presidente, porque você está levando por uma interpretação política, algo que não foi questionado politicamente, senão haveria sido feito pelo próprio deputado Glauber Braga e não pelo advogado constituído. Não sou eu que está levando a interpretação. E não jurídico. É a interpretação do Supremo Tribunal Federal e aqui é uma casa completamente diferente. O Conselho de Ética, as regras são claras. E eu fiz questão de ler aqui a decisão do ministro. Então esse assunto está vencido e eu indefiro a questão de ordem. Passa a palavra ao relator que vai responder à nobre deputada Natália. Olha só para explicar aqui, Elô, antes da gente ver as imagens agora da Sâmia, o Paulo Magalhães, que é o relator, ele estava discutindo com o Guilherme Boulos, do PSOL. Então, só para a gente dar um pouco de contexto aqui, o relator estava batendo boca ali com o Guilherme Boulos. E o relator, ele, para acelerar ainda mais os trabalhos, na hora que foi a hora dele falar e defender o relatório dele, ele só disse o seguinte: apresentei meu relatório e essa é a posição do relator. Acabou. Foi a única declaração dele. E aí o Glauber respondeu e a gente viu
o que o Glauber disse. Agora, eu acho que a gente precisa deixar muito claro aqui o que foi uma tônica de algumas falas, e a deputada Natália Bonavides deixou isso muito claro também, que é o Conselho de Ética da Câmara. Se cassar o mandato do Glauber porque ele expulsou, empurrou e deu um chute na bunda de um provocador do MBL, a Câmara estará autorizando este comportamento dessa turma do MBL, que vai atrás dos deputados do campo progressista para provocá-los em todos os lugares, seja na rua, seja dentro da Câmara dos Deputados. Como disseram vários deputados hoje, a gente tem que respeitar o direito ao nosso trabalho. O líder do PSB, que é o Pedro Campos, foi um deles. Ele disse: eu não vou defender a atitude do deputado Glauber Braga. Eu jamais defenderei uma ação física para responder uma provocação verbal. Porém, eu entendo a condição em que ele se encontrava, mas, além de tudo, eu acho que a Câmara não pode autorizar esse tipo de comportamento, porque senão a gente não pode mais trabalhar aqui dentro, a gente não pode circular, a gente não pode fazer nada, porque eles desrespeitam os deputados o tempo todo, essa turma do MBL. Exato, Elô. Muito importante esse contexto que você traz aqui. Eu queria pensar no momento seguinte, né? O que acontece? Então, estava falando que a defesa do Glauber, ele ainda pode, né? A defesa ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça para evitar a cassação. Você que está acompanhando esse caso há bastante tempo, eu queria saber a probabilidade disso acontecer. E se o colegiado rejeitar o recurso, a votação vai para o plenário da Câmara ainda. É isso, né? O passo a passo agora é esse. Exatamente. E no plenário da Câmara, eu devo ser muito honesta e dizer para vocês que não existe a menor chance do Glauber não perder o mandato. No é maioria da simples, Câmara, né? Ele vai perder o mandato, isso é líquido e certo. E quando a gente fala, ele pode recorrer à CCJ e tal, a gente está falando em trâmites, que se funcionassem regularmente, ele talvez conseguisse. O que a gente tem que analisar é o que está acontecendo por trás desses trâmites. Então, o que eu ouvi hoje dentro da Câmara, que, claro, o PT, na figura do líder Lindbergh Faria, o governo, na figura da ministra Gleisi Hoffmann, colocaram toda uma máquina de atuação, de conversa, de consultas a todos os líderes e tal. Mas o que a gente ficou sabendo é que nos bastidores o deputado Arthur Lira ligou para vários dos deputados, para os líderes, para todo mundo, para exigir que o Glauber Braga perca o mandato. É isso que está acontecendo. Então ele está colocando o peso que ele ainda tem, né, de liderança dentro do Congresso, e eu acredito que, claro, quem coordenou e administrou durante tanto tempo o orçamento secreto, a distribuição das verbas, com certeza tem muito poder ainda não perdeu esse poder, não vai perder tão cedo. Né? Ele será o deputado relator da medida mais importante que tramitará no Congresso esse ano, que é a medida da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Uma medida de caráter, assim, politicamente importantíssima, que pode dar muito voto a quem estiver associado a ela. Então, a pressão está sendo grande. O Lindbergh Faria hoje disse, dentro da sessão, que o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, líder do partido Bolsonaro, ligou para ele pessoalmente para dizer que achava um absurdo a dosimetria da pena, né? Para a gente não perder o vocabulário do que anda rolando aí por aí na política brasileira, né? Achava muito exagerada essa pena de cassação, porque isso é considerado a pena máxima, né? No processo de julgamento de um político, é perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. Quer dizer, você assassina a carreira política do Glauber Braga. Então, ele disse para o Lindbergh Farias, que achava isso, disse para o deputado Ivan Valente, que achava isso, conversou com várias pessoas do campo progressista, dizendo que achava essa pena absurda. E ainda assim, no fim da sessão, o que a gente viu? Pessoal que nem participou da discussão, chegou toda a turma, tropa de choque do PL, ficou atrás do presidente da mesa, ali de braços cruzados, Nicolas Ferreira, Marco Feliciano e seus
comparsas que apareceram no fim da sessão só para garantir que essa medida seja votada ainda hoje. Exato, Elô, só para a gente fechar, que você falou sobre a facilidade, né? Fechar não, porque a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, tá? Mas que seria muito fácil, caso esse caso vá a plenário, então a gente teria 257 votos necessários, o que significa a maioria simples dos 513 votantes no plenário. Então, é uma votação que passaria com facilidade, levando em conta todo esse contexto que a Elô trouxe aqui para a gente. Eu queria mudar um pouco a pauta para a gente ir para os Estados Unidos, porque a situação está bastante grave lá também. Mais um dia que a gente acorda com uma notícia do Donald Trump e depois a gente traz outra aqui ao longo do dia, completamente diferente do que a gente estava conversando. Ainda vai ter mais daqui a pouco. No começo do dia, lá no SL Notícias, primeira edição. Exato, ainda vai ter mais daqui a pouco, né? Tá aberto. Ainda dá tempo. Continua escalando cada vez mais essa guerra comercial que foi protagonizada, né, que é protagonizada pelo Trump. A China retalhou os Estados Unidos primeiro, foi a notícia que a gente começou o dia, né, com tarifa de 84%, então uma resposta àquele aumento de mais 50% que os Estados Unidos colocou, e aí tinha chegado a 104%. Agora, gente, logo depois do anúncio da China, o Trump respondeu, adivinha, foi com mais tarifa para cima da China. A gente chega agora a 125%, segundo o Donald Trump. Olha o que ele escreveu nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, eu estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. E aí depois tem mais um trecho aqui que ele fala o seguinte: em algum momento, eu espero que em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. E não foi só isso, né, Lô? Assim, para ficar mais ainda evidente como é uma retaliação muito forte à China, o Trump disse, eu vou reduzir, gente, as tarifas recíprocas para todo mundo, aquelas de 10%, né, para 10%, durante 90 dias. Mas para a China, não. Para a China, não. A gente vai ficar com 125%. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa última tela que a gente colocou, a segunda frase dele. Se puder voltar nela aí, tem uma frase aí, ele diz o seguinte: roubo dos Estados Unidos e de outros países. Então, o que ele está fazendo? E a gente vem falando disso aqui há 2 dias. O objetivo final dele, o alvo dele é a China. E ele quer trazer outros países para essa guerra dele contra a China. Isso está nítido nessa fala dele. Ele está dizendo que a China vai ter que reconhecer o roubo que ela faz dos Estados Unidos e de outros países. Então ele já está chamando os outros países para se aliarem a ele em combate à China. Esse é o jogo dele. Ele quer vencer a China, ele quer evitar que a China se torne a grande economia mundial e suplante a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Então é exatamente isso. Agora, pra gente aqui no Brasil não mudou nada, né? Porque ele deu uma pausa de 90 dias para o mundo inteiro, reduzindo todas as taxas a 10%. Só que as nossas taxas já eram de 10%, né? Então, para a gente não mudou nada, não aliviou nada, né? Foi significativo para a Europa, né, que sai de 20 para 10. Até para o Vietnã, que estava com 54, se eu não me engano. Japão. 34, eu então acho. Fica Japão, né? todo mundo os países asiáticos foram os mais retalhados, né? Todo mundo no 10% agora, nessa segunda etapa. Menos para a China, porque a China está ali conversando. E é o objetivo, né? O duelo é com a China, né? Cercar a China. A mira é cercar a China, esperando a aliança de outros países. Mas eu não vi também nenhum manifesto pró-Estados Unidos até agora também, com alguma veemência de algum ator importante. Também não tem, né? Não, Chico. A única coisa que me preocupa,
O que me preocupa é o seguinte, o jogo dos Estados Unidos é mostrar ao mundo que é melhor ficar do lado dos Estados Unidos. Sim. E não comprar essa briga. A estratégia é essa. Então, a gente não... e o que a gente não sabe é o que está acontecendo no bastidor. O que está acontecendo na relação, na discussão bilateral, né, de cada país com os Estados Unidos. O que as pessoas estão tentando acordar com os Estados Unidos, né? A gente não sabe como cada um vai tratar isso, como cada um sente onde aperta seu calo e vai achar melhor fazer umas concessões para ele e continuar do lado dos Estados Unidos, porque também é bom não esquecer, né, e a gente não pode deixar isso passar em branco, que existe uma sinofobia gigantesca no mundo. Existe um preconceito com a China enorme e que a China vem trabalhando intensamente para desmontar através de investimentos de infraestrutura em vários países, perdão de dívida dos países mais pobres, né? A China vem fazendo um trabalho diplomático assim, de grande vulto, mas a campanha, a propaganda anti-China é muito intensa, então a gente não sabe onde esses países vão achar melhor, como eles vão achar melhor jogar esse jogo, que agora parece ser, né, de confronto entre essas duas grandes potências. Agora, também acho importante sempre ressaltar, a China não é a União Soviética, com quem os Estados Unidos disputaram a hegemonia mundial há tanto tempo. É uma outra economia, com uma pujança, com uma base muito mais sólida do que jamais foi a União Soviética. É isso aí. É isso. Um pouco antes de fazer esse anúncio da retaliação, né, a China também enviou um comunicado, a gente trouxe até agora só a fala do Trump, né? A China disse o seguinte, ela enviou um comunicado para a Organização Mundial do Comércio, portanto para a OMC, gente. Sim, ainda temos a OMC, tá? Apesar de tudo que o Trump está fazendo. Lembraram dela, né, agora. Importante. Vamos trazer aqui o que diz a China. A situação se agravou perigosamente. Como um dos membros afetados, a China expressa séria preocupação e firme oposição a esse movimento imprudente. Eu achei até um pouco mais ameno do que as falas anteriores, né, da China, basicamente dizendo que a gente vai continuar resistindo. O tom não é técnico, frio ali, não parte para nenhuma ignorância, não. E mais cedo até o Trump foi para as redes, né, Lô, falar, olha, é hora de comprar ação, viu, gente? Vocês viram isso? Eles foram para a rede social. Ele, né, foi para a rede social dizendo, olha, esse é um ótimo momento para comprar. Imagina quantos amigos dele não souberam que ia ter essa trégua de 90 dias. Aí você torna... Se ele fala isso, você, né? Torna e a gente já desconfiava. Você torna um bocado de gente, de amigos bilionários da noite para o dia. E perderam dinheiro, né? Só com essa mudança. Mas essa semana, lembrando que os bilionários amigos do Trump perderam dinheiro. Aí ele recompensa, né? Olha, daqui a pouco vou assinar um freio total, congelar por 90 dias tarifa, e aí dá ali 2 horas para... moçada fazer negócio no mundo. Pra eles comprar. Boa. Acho que não é coincidência, não. Não, ele não precisa nem avisar que ele vai fazer isso daqui a 2 horas, 3 horas. Essas pessoas já sabem que é assim que ele age, né? Que ele morde a sopra, que ele vai lá na frente e puxa de volta o carro. Então, eles já estão acostumados com isso. E quem tem dinheiro pesado para investir nessa brincadeira... vai lá e investe. Quem vai se ferrar e se dar mal é, para variar, a classe média alta, que fica ali jogando esse dinheiro para pensar na aposentadoria privada, né? Esse pessoal que vai se ferrar. Elô. Elô, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né? Porque é tão preocupante a situação, mas ainda assim as pessoas conseguem produzir meme para dar uma aliviada na tensão, porque a tensão é no mundo inteiro, apesar da briga estar ali concentrada nos Estados Unidos com a China, isso, como já disse a própria China, né? O governo da China falou, ninguém tem a ganhar com essa história, gente. Todo mundo sai perdendo, a gente pode chegar e deve chegar, os economistas têm falado sobre isso, a um cenário de recessão no mundo todo, mas a gente tem ainda assim memes sendo produzidos com essa história do tarifaço para dar uma respirada, para aliviar toda essa tensão. Então, a gente tem mostrando o efeito do tarifaço para os trabalhadores americanos, para os estadunidenses. Vamos ver? Vamos dar uma olhada.
o Make America Great Again, né? Muito bom. Os estadunidenses. Tem um outro também mostrando o próprio Donald Trump. Vamos colocar aqui na tela também? Agora a gente tá... o próprio Donald Trump trabalhando ali, né? Teve um comentário aqui no chat que eu achei muito bom. O J.D. Vance atrás dele. Isso, o J.D. Vance atrás, é verdade. Tudo inteligência artificial, tá, gente? Só para esclarecer, caso não tenha ficado claro. Aqui no nosso chat, alguém comentou assim: se eu soubesse que o Donald Trump ia trabalhar contra os Estados Unidos, alguém aqui colocou no chat, eu mesmo teria feito campanha para ele, porque o Trump está fazendo contra os Estados Unidos aqui. Tem muita gente comentando a respeito disso, a respeito dos memes, mas eu peguei aqui rapidinho essa fala aqui de alguém comentando. De fato, né? Eu acho... Vai, Elô, vai. Não, o que eu acho mais preocupante é que ele está provocando um caos enorme no mundo inteiro e nos países onde você ainda tem um regime democrático que se sustente, esses países ficam ameaçados de terem ascensão da extrema-direita, porque você vai jogar a economia desses países no buraco. E aí vai vir uma reação a isso, política, né, de oposição ao que está no poder, né? Então isso é muito, muito preocupante, eu acho. Eu acho também. E, Elô, eu queria trazer uma história aqui no meio dessa, né, do tarifaço, que é muito interessante, porque a gente vem tratando de outros personagens dessa história. Um deles é o Elon Musk, né, que está ali no governo e que tem até tido umas rusgas internas dentro do governo. E um outro que está aparecendo bastante com essa história do tarifaço é aquele assessor comercial da Casa Branca, o Peter Navarro, que justamente foi chamado de imbecil pelo Musk. E foi assim que ele começou a aparecer mais. Ele é um dos mentores dessa ideia do tarifaço. E ele está com o Trump desde o primeiro mandato. Só que a gente foi conhecer o Navarro agora, né, Lô? E ele tem um livro, assim, na verdade ele tem vários livros para embasar essas teorias econômicas dele. E tem um especialista que ele costuma citar bastante, que é um tal de Ron Vara. Ron Vara. Você conhece, Elô, esse Ron Vara que a gente está colocando aqui na tela, que é muito citado? Você tá vendo? Ele tem página no Facebook, diz que estudou na Harvard, que mora em Washington e que trabalha no Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca. Acontece o seguinte, o Peter Navarro, que o Elon Musk chamou de imbecil, e aparentemente o Elon Musk poderia ter aí uma certa dose de razão. Tem uma pesquisadora da Austrália que começou a ler os trabalhos do Peter Navarro e começou a ver nos livros dele as citações desse economista da Harvard, o Ron Vara. E aí ela foi procurar esse cara, porque ela achava as citações assim meio esquisitas, sabe? Assim, meio que sem pé nem cabeça. Sim. E aí ela ligou para Harvard, ninguém conhecia o tal do cara. Ela começou a falar com outros economistas, ninguém nunca tinha ouvido falar do cara. Aí ela ligou para um rapaz que, na época que o Peter Navarro escreveu esse livro, um livro, acho que é o livro, até que ele fala do Brasil, se o tempo estiver ruim, compre no Brasil, compre Starbucks, porque se está chovendo no Brasil, vai ficar ruim a safra de café lá, então o preço do café vai subir, então compre ações da Starbucks que você vai se dar bem. Bom, acho que é nesse livro que ele tem o coautor, ele tem o coautor do livro, era na época aluno dele, aluno do Peter Navarro. Aí ela ligou, essa pesquisadora ligou para esse coautor. E no começo da conversa, ele foi meio reticente, depois ele admitiu às gargalhadas que esse Ron Vara não existe, que foi uma invenção do Peter Navarro para citar em certos livros e fazer os livros mais engraçados, mais interessantes, mais divertidos. Ele nunca existiu. Falsa. E ele baseia... É mentira. Ele baseia a várias teorias que ele defende como se fossem originárias das teorias desse economista que não existe. Esse é o cara que em agosto do ano passado foi o único do grupo de assessores do Donald Trump que concordou com a ideia do tarifaço quando eles discutiram essa ideia. Esse é o cara que dá maior impulso para essa confusão, esse caos
que o Trump está promovendo no mercado mundial. Um cara que usa uma economista como referência que nunca existiu, que ele que inventou. Assim, eu não sei nem o que eu falo, Chico. Não dá. E olha o nome do sujeito, Ron Vara, né? Ron Vara lá nele, como se diz na Bahia. Lá ele. Aqui não. No Brasil ele não tinha criado esse nome, né? Mas Ron Vara é uma mexida no nome dele mesmo, né? Navarro, ele tira o N, brota o V pra cá e vira o R pra lá e é o nome dele. Exatamente. É o nome dele mexido. É inacreditável essa história, assim. Meu Deus do céu. Nessa hora, quando o Elon Musk ataca o assessor do Trump, a Casa Branca, via assessoria de imprensa, foi procurada pelos meios de comunicação, falou que não liguem para isso, é brincadeira de meninos. Sabe assim, meninos. Tudo é tratado dessa forma, meninos. Um bando de marmanjos. É isso, é o momento, Elô. É inacreditável. Ainda bem que você saiu correndo de lá, você veio embora pra cá, perto da gente. Foi na hora certa, viu, Elô? Foi na hora certa. É inacreditável. A gente mostrou a imagem dele no Facebook, Elô contando toda a história, que foi revelada lá em 2019, né? Mas foi uma matéria que não teve... As pessoas, né, enfim, não conheciam muito essa matéria do The Chronicle, que é o amigo do Donald Trump aí, o muso do tarifaço, né? Que muita gente está chamando ele assim. Meu Deus. É demais, é demais. Essa história só ganha contornos cada vez mais escabrosos, viu, Elô Vilela? Obrigada por trazer essa história pra gente. Elô, valeu, querida. Ok. Elô, continua com a gente, mas agora entra Rodrigo Viana na nossa mesa redonda aqui, não é isso? Pra gente voltar a falar das coisas na Conselho de Ética. Você estava acompanhando tudo, Não, uma loucura aqui, porque num ouvido eu estou com vocês, Heloísa Vilela, as análises sobre o Trump, e aqui no outro eu tenho a infelicidade, mas por obrigação de ofício, de acompanhar Tá ouvindo o Nicolas Ferreira. Meu Deus do céu. Falando as maiores barbaridades lá no Conselho de Ética, durante o julgamento do Glauber. Fala sobre... Acho que não vale nem a pena ouvir, mas talvez colocar a imagem só. Ele que está falando nesse momento. Ele falou de Nicolás Maduro, que a esquerda defende não sei o quê. Desfiou todo aquele rosário da extrema-direita, dos extremistas. Disse, vocês já tentaram me caçar só porque eu usei uma peruca. Na verdade, não foi por causa da peruca. Foi porque ele foi... considerado transfóbico, né? Sim. Tá falando, não vamos subir o som dele. Não merece. Eu faço um resumo aqui. Por favor. O que ele está fazendo é provocação. Ele é um provocador com muito voto, mas não deixa de ser um provocador do tipo que discursava nas cervejarias de Munique nos anos 20 e nos anos 30. Sim. É um provocador da extrema-direita. Nas cervejarias de Munique discursava o pessoal que depois deu origem ao nazismo. O Nicolas Ferreira, não digo que ele seja nazista, mas ele é um provocador desse mesmo naipe. Então o que ele está fazendo lá é provocação barata, falando de Daniel Silveira. Vocês caçaram. O Daniel Silveira foi outro departamento, não teve nada a ver com o que aconteceu com o Glauber. Então, provocação. Enquanto o Nicolas está falando, o presidente do Conselho de Ética, eu estou só fazendo um resumo que vocês estavam aqui falando sobre o Trump, o presidente do Conselho de Ética colocou em regime de votação um pedido de adiamento da sessão. Então, o pessoal apresentou e está tentando, né? Já houve várias tentativas de adiamento. Daqui a pouco, assim que o Nicolas acabar de falar, certamente ele vai trazer o resultado desse pedido. Não é a votação final ainda, é para ver se adia ou se... Enquanto isso, o Mota, presidente da Câmara, não abriu sessão lá. Exatamente. O plenário principal da Câmara não funcionou até agora. Quer caçar o mais urgente possível. Provavelmente estava na encomenda. O Hugo Mota foi para o lugar do Lira. Está atendendo o pedido do Lira. Ainda é o Lira. O Lira funcionando aí. É o pacote Arthur Lira. A gente estava vendo a imagem do Nicolas Ferreira falando, do lado dele, não sei se deu para ver quem estava acompanhando suas imagens com a gente, ainda está o Zé Trovão do lado dele? Ainda está do lado dele o Zé Trovão, que é... Olá. Aquele caminhoneiro conhecido pelo fechamento das estradas, né, no contexto... Exatamente. Toda a tropa de choque bolsonarista está lá e agora, nesse momento, o presidente vai ler o resultado do pedido, não é a cassação, tá, pessoal? É o pedido de adiamento ou não da sessão.
Então, qualquer podemos momento. Dia 14 a dia 5. Rejeitado o requerimento de adiamento da votação. Processo de votação. 14 a 5. Neste momento, declaro o início da votação nominal do parecer do deputado Paulo Magalhães. Aprovado. Presidente, eu não vi ser entregue ao Conselho o meu voto em separado. Isso é mais um atropelo, mais um absurdo. Ainda tem que ficar escutando de quem não participou do debate esse show de horrores, de arrogância, de retrocesso, de desconhecimento, aliás, do nazifascismo, com o qual ele tem muita identidade. Agradeço, deputado. Pois não, Perderam. Já está no sistema e estamos entregando a todos o voto em separado. Só inicia a votação quando entregar. Vossa Excelência deseja encaminhar a votação, Vossa Excelência tem direito a 3 minutos. Então, Chico Alencar pedindo que o voto dele seja considerado em separado. E esse pedido de adiamento da votação já é uma prévia do que deve acontecer daqui a pouquinho, a votação com ampla maioria pela cassação de Glauber Braga. 14-5. Com certeza. É por aí e o placar. pedido de adiamento é mais uma manobra, né, para retardar ao máximo a votação da cassação, para deixar cada vez mais claro que existe um jogo jogado entre o próprio Arthur Lira e o presidente da casa para que não comece a sessão da plenária, para que essa sessão da comissão acabe. Então ficou muito claro isso, né? Acho que não restou dúvida para mais ninguém. Nesse momento, o Chico Alencar está falando, o deputado Chico Alencar do Rio está falando exatamente isso. Falou, muito provavelmente o Arthur Lira ligou para o Hugo Mota e pediu que não começasse o plenário. Vamos ouvir. Ordens expressas, jogo de cartas marcadas. O que eu vi aqui em todo esse processo, as oitivas e da defesa do Glauber foram 7, não tiveram a presença de um deputado sequer. Talvez o Kim, em algum momento, para defender lá o agressor do MBL. Ou seja, ficaram alheios, e isso, aliás, fere o Código de Ética e Decoro Parlamentar, no seu artigo 3º, inciso 10. Eu queria só deixar claro, agora há pouco o Chico Alencar, no começo da fala dele, também fez referência ao nazifascismo, numa referência à fala anterior do Nicolas Ferreira. Na linha do que você falou. Na linha do que eu falava. Agora, eu achei interessante acompanhar durante o dia inteiro, né, porque foi um longo dia ali na comissão, foi a maneira como vários deputados, especialmente Chico Alencar, que é sempre muito cordato, que é sempre muito, joga um pouco para negociação, né? Tentou levar o ritmo das conversas e tudo, mas chegou num determinado ponto que ficou tão evidente o jogo que estava jogado, que não ia haver menor diálogo, que era uma decisão já tomada, que o próprio Chico Alencar foi se irritando e foi começando a falar com um sentimento, né, de revolta muito mais forte, que não é comum da gente ver no Chico Alencar, como você viu agora, fazendo falas muito mais fortes, né? Então foi claro, todo mundo foi subindo o grau de irritação e de revolta com a injustiça, sabe? Eu acho que esse foi o sentimento predominante, porque não é possível você caçar um deputado, seja ele popular, não seja popular, seja de esquerda, seja de direita, pela situação que o Glauber passou. Você poderia ter uma sanção, você poderia ter uma reprimenda, mas caçar o mandato que o Brazão até hoje é implicado no assassinato da Marielle Franco, até hoje não foi caçado? Exato. Não, peraí, tem alguma coisa muito errada, né? Exatamente. Aí, por causa de uma provocação de um vagabundo do MBL, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que vale trazer, Chico, você cita aí o cara do MBL que estava ali. O Glauber está batendo boca ali, acho que é com o Nicolas, hein? Acho que vale a pena rodar a imagem. Trazer as imagens, daqui a pouquinho eu volto a dar uma contextualizada nessa história. Cadê? A gente tem as imagens aqui na nossa tela, vamos lá. O deputado que me antecedeu aqui, que não participou do debate, ele agora, na sua fala pela liderança, tirou a máscara. Essa proposta de cassação é meramente ideológica, é meramente política. Os autos não contam, a representação do próprio Novo foi desprezada. Eles falam aqui do comunismo, vocês de esquerda, isso e aquilo, ou seja, uma argumentação pífia
que mostra, inclusive, ignorância histórica. A foice e o martelo, se o jovem não sabe, simboliza o trabalho rural e o trabalho industrial, operários e camponeses, que houve desvios evidentes, mas um pouquinho de conhecimento histórico não faz mal a ninguém. E vem com arrogância, vou dizer para vocês, vou ensinar para vocês. E ainda usa Jesus Cristo no meio, um prisioneiro político morto pelo Império Romano e pelo clero de Israel. A gente ouve o Chico Alencar, ele estava discutindo ali no plenário, eu achei bastante didática, inclusive a fala do deputado Chico Alencar. Mas só para a gente dar uma resumida... Dando aula para o ex-líder da Comissão de Educação. Ah, Não vamos esquecer, no ano passado o Nicolas Ferreira era presidente da Comissão de Educação, esse ignorante, que tem que levar aula sombrios, na sessão, né? Da Comissão de... Nossa, vou te falar. É verdade, eu não me lembrava desse... Eu até acho que apaguei da minha memória que o Nicolas tinha ocupado esse lugar na Comissão de Educação. É para apagar da memória mesmo. É mesmo, Chico. É porque você não teve que aturar ele lá que nem eu. Eu lembro do seu sacrifício em nome do jornalismo. E falamos muito disso. Falamos muito disso aqui. Muito disso aqui. Agora, o deputado Glauber Braga, gente, agora há pouco, para quem está chegando agora também, agora há pouco ele estava falando em fazer uma greve de fome em protesto a tudo que ele está passando, a esse processo disciplinar do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né? E ele falou, olha, eu vou ficar aqui na sala do Conselho, tem que ver, né, como é que vai ser a disposição de tudo isso, porque, obviamente, tem a segurança ali, não sei se eles deixariam, de que maneira eles ficariam dentro da sala, mas fato é que ele disse que vai ficar dentro da sala do Conselho de Ética, não vai comer até o final desse processo. A Erundina foi ao lado dele na hora, pegou o microfone e falou, eu também não vou sair daqui, eu sugiro que os outros parlamentares, ativistas, não saiam daqui e fiquem com o Glauber até o fim desse processo. E o Chico antes estava falando desse chute, né, eu não gosto de dizer ativista, mas do MBL, porque foi alguém que estava ali fazendo baderna e estava perseguindo o Glauber. Em diversas manifestações ele aparecia ali, fazia ofensas contra ele, contra a mãe dele também, né? Xingava a mãe do Glauber Braga nesse processo. E aí foi um dia que ele, para colocar essa pessoa do MBL para fora do Congresso Nacional, ele chutou, né? Foi no Salão Verde da Câmara, se eu não me engano, até que ele chutou esse integrante do MBL para fora de lá no ano passado. E aí tudo começou a se desenrolar dentro do Conselho de Ética. A gente viu mais cedo também diversos parlamentares batendo boca mesmo, né? Enfim, a gente viu mais ali falando a favor do Glauber, o Guilherme Boulos, também a Sâmia Bonfim, a gente viu agora o Chico Alencar, falou muito a Érica Hilton também, então eles batendo boca. Se esse caso, né, para ele, aliás, para o deputado ser cassado, a gente tem uma outra etapa depois dessa, que são os votos, que é a maioria simples. Então, a gente tem ali uma necessidade de 257 votos. E a Elô explicava mais cedo que para isso avançar no plenário, passar no plenário, é bastante fácil. Se for, não tem mais muito o que fazer, né, Chico? No plenário vai ser de goleada, né? Na comissão está 15-4. Nesse momento, Chico e Gabi, a Fernanda Melchiona fala... e diz para o Nicolas, presta atenção, vocês perderam. O povo brasileiro votou contra vocês. Vamos ouvir. Para os que querem atacar a decisão do Supremo Tribunal Federal de prender os fascistas e golpistas que tentaram de todas as maneiras tirar o poder do povo brasileiro. Vocês que estão fazendo esta palhaçada, que tem endereço, que tem encomenda, infelizmente é o que me parece. Porque nós apostamos a tarde inteira no diálogo. Nós apostamos ao longo dos últimos meses e como mandato. Firme no enfrentamento, forte na combatividade, mas levando para o campo dos argumentos. Vocês não estão levando para o campo dos argumentos. Vocês estão levando para o campo da tentativa de desmoralização de um campo político. Mas não conseguirão. Não conseguirão. Primeiro, que a gente é como pão. Quanto mais bate, mais cresce. E vocês não acham que vão silenciar o Glauber. Vocês, na verdade, construíram uma radicalização com dezenas de outros parlamentares que, a partir de agora, vai denunciar.
A gente ouviu Fernanda Melchiona, né? Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, dizendo que o ataque não é o Glauber. É uma tentativa de retomar a ofensiva contra a esquerda no parlamento, no momento em que o PL está isolado. Isso aqui é uma luta. De um lado a extrema-direita, de outro lado o PL, mas com uma parte do centrão jogando junto com o PL, né, Ilô? Uma boa parte, né? É um pouco complicado, sabe, Rodrigo? Eu estava olhando ela falar e estava refletindo a respeito de tudo que eu estou vendo acontecer no Congresso. Eu acho que essa votação em particular, ela atende os anseios muito específicos de uma pessoa, de um nome, não necessariamente de uma corrente política. Sim. Então, ao fazer essa manobra hoje de adiar a votação da ordem do dia, o Hugo Mota não está nem contemplando ou tentando amenizar o clima com a ala bolsonarista. Ele está atendendo ao interesse direto do Arthur Lira, que se sentiu ofendido pela defesa intransigente que o Glauber sempre fez da transparência na distribuição das emendas. Essa é a grande briga que ele levou adiante, que Arthur Lira não gostou nem um pouco. E ele levou isso também para a Comissão de Ética com relação às emendas distribuídas pelo deputado Paulo Magalhães, que foi o relator do projeto. Então ele não baixou a cabeça e não andou para trás em momento algum, ele continuou denunciando cada vez mais. O Glauber fez enfrentamentos assim que nenhum outro parlamentar no Congresso fez. Arthur Lira. Arthur Lira cara a cara e orçamento secreto. A cada momento que rolava aqueles casos escabrosos de orçamento secreto, o Glauber ia lá e na cara mandava bala, mostrava notas, mostrava documento das emendas e ele vai pagar por esse enfrentamento. Eu acho que a Ilô tem razão, essa ponderação que ela trouxe. Na verdade, acho que eu fiz uma colocação aqui um pouco equivocada. Não é que seja um processo conduzido pela extrema-direita. É que a extrema-direita bolsonarista aproveitou, pegou carona agora na reta final e fez um show agora de horrores lá. Porque estava meio em baixa. Então eles estão pegando carona num processo que interessa ao Arthur Lira, a extrema-direita, Nicolas e outros, aquele do chapéu, como é que você chama, que você falou agora há pouco? O Zé do Trovão. Zé do Trovão. A linha dura, a linha de frente bolsonarista, pega carona com Arthur Lira para dar uma pancada na esquerda no momento em que a extrema-direita está em baixa, porque não conseguiram obstruir as votações no Congresso, a anistia não andou, eles estão vendo a chance de fazer uma revanche. A revanche, o Nicolas deixou muito claro, é uma revanche pela cassação do Daniel Silveira. Ele falou, vocês não cassaram o Daniel Silveira? Né? O Daniel Silveira é outro departamento, ele atacou, desobedeceu o Supremo, atacou o ministro do Supremo, é outra coisa, mas é uma vingança da extrema-direita. Agora, nesse momento, o Boulos está falando, hein? O Boulos está falando, Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Apresentando as questões de ordem para adiar a votação, nosso editor Rogério Jordão acompanha da redação. Chico, você ia falar, desculpa. Não, eu tinha falado do Lira e essa cassação do Glauber vai ser a primeira festa na mansão que o Arthur Lira comprou por 10 milhões, não sei se com orçamento secreto ou não dá para saber ainda, mas vai ser a primeira festa dessa nova mansão do Arthur Lira. Elô... Só ia dizer que nesse momento gritos de sem anistia no Comitê de Ética. A Elô continua acompanhando esse caso lá de Brasília, não só hoje, né, Elô? Você acompanha há bastante tempo toda essa história e acho que o desdobramento vai ser bastante amargo. E eu acho que tem uma outra coisa também, Gabi, que é importante ressaltar. O Glauber me disse essa semana que ele vai levar isso para o Supremo se puder, vai judicializar esse processo se possível. Importante. E também... eu acho que você vai encerrar esse assunto agora, né? Você vai virar a pauta? Não, a gente vai continuar falando sobre isso, Elô, mas pode deixar a sua ponderação, por favor, inclusive. Não, eu só queria pedir para vocês que em algum momento mostrem a imagem que a gente fez lá hoje, porque teve uma visita muito importante, que emocionou muitas pessoas lá hoje, que foi a do ator Marco Nanini, que fez questão de ficar o dia inteiro acompanhando a discussão da comissão, de mão dada com a Erundina, sabe? Vidrado na Erika Hilton, acompanhando todo o debate, realmente muito envolvido. Falei com ele hoje, Glauber fica, falei com ele. Aí ele virou, sim, fica, me mostrou o bottom que ele estava usando.
E foi até destacado pelo presidente da comissão a presença do Marco Nannini nesse debate hoje, foi lá dar uma força para o Glauber. Obrigada demais, Elô. Elô continua lá de Brasília acompanhando essa história e depois traz mais desdobramentos para a gente aqui também. Boa noite para Elô. A gente vai fazer dar uma respirada rapidamente. Falamos com o Elô mais cedo sobre tarifaço, que continua escalando. A gente está com a temperatura bastante alta aqui no Brasil, mas no mundo também, né? Essa relação entre Estados Unidos e China. Hoje, gente, 125% a tarifa que foi anunciada pelo Donald Trump, e isso mexe também com a Bolsa, mexeu com o dólar hoje também, a gente teve uma despencada. Caiu o dólar no Brasil, sim, caiu para 5,80. Quer dizer, estava ontem a gente chegou a 6, né? Estava em 5,60, foi para 6, voltou para 5,80. O mundo tá, assim, virou um carrossel, uma loucura, né? Assim. Uma brincadeira na mão do laranjão lá, do irresponsável, né, que fica brincando com o mundo. Como é que você faz comércio internacional, Chico? Num dia a tarifa está em 32, depois vai a 84, depois vai a 104, agora vai a 125. Isso, na verdade, é para interromper o comércio internacional, né? É para forçar a China a fazer algum tipo de negociação. Hoje ele deu uma entrevista coletiva, atacou a China, depois disse que até gosta do Xi Jinping. Então, é um tumulto, é o senhor do caos, o Donald Trump. É o senhor do caos, e acho que nesse cenário é muito difícil prever o que vai acontecer, mas a gente está aqui todos os dias, Mercado de Investimentos, Débora Maganha fala sobre isso, todos os dias tentando ajudar a gente a trazer uma leitura desse cenário, e o Eduardo Moreira também, essa semana esteve com a gente falando sobre como se dá essa nova desordem mundial, que até é o título aqui, né, da nossa chamada do YouTube, a nova desordem mundial que a gente está acompanhando. Importante nesse cenário, o Eduardo Moreira, que acompanha há mais de 20 anos, né, tem experiência no mercado financeiro, para a gente saber o que fazer com o nosso dinheiro nesse cenário. Imagina os estadunidenses nessa situação, né? Eles que têm tanto dinheiro investido. Eles têm dinheiro em ações, né? Que é dinheiro para aposentadoria, exatamente. Dinheiro como lá é mais popular a questão das ações, é dinheiro para pensando mais à frente, pensando no futuro. E o Eduardo ele tem respondido, ele tem feito vídeos. Hoje ele fez um vídeo falando dessa questão do recuo do Donald Trump, né? Ele fez um vídeo, o laranjão amarelou. Então, ele está ligado na decisão hora a hora do que está acontecendo nos Estados Unidos, e ele vai pegar tudo isso e aplicar num estudo mais aprofundado, né, o que é que pode vir pela frente. É isso, então isso é ln2.com.br, a gente aprende a como investir com segurança e rentabilidade. Faz a sua inscrição, a aula vai ser no dia 15, às 8 horas da noite, que é uma terça-feira. Não deixa de se inscrever agora, está aí na sua tela. Muito bem, eu só queria dizer que acabou de terminar a votação do parecer pela cassação do Glauber Braga. Agora, 13 votos pela cassação, 5 votos contra, foi aprovado. Aumentou até um voto, né, na tendência ali da... Então, 13-5, aprovando o relator, aliás, o parecer do relator, que pede a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, que, como a gente disse mais cedo, anunciou que vai ficar em greve de fome dentro da Câmara até que termine o processo, porque o processo ainda vai ao plenário. Né? Isso, lembrando que a palavra final é do plenário, mas como já adiantou Elô, não deve ser nada difícil, muito pelo contrário, de ser aprovada essa cassação, né, ser ali confirmada no plenário. Se é um desejo do Arthur Lira, e ele continua mandando muito, e muito aliado do Mota, dificilmente o Glauber alcançaria o número de votos para evitar a cassação. Foram, só para reforçar aqui, né, Rodrigo, 13 votos pela cassação, 5 votos contra. Exatamente, então, 13-5, exatamente. 13-5, então essa recomendação que vai, né, ao plenário da casa agora, para a cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Leandro Demore a respeito disso. Aliás, já temos Leandro Demore a respeito disso nesse momento decisivo que a gente acaba de trazer esse resultado. Demore, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, nossa comunidade. Pois a gente vê aí o Glauber como um exemplo, né? O Glauber está sendo usado porque o senhor Arthur Lira
saiu do comando da casa, mas aparentemente não saiu tanto assim, e deixou essa tarefa aí para o seu sucessor, o Hugo Mota, que é um pupilo, né? Como o Arthur Lira era um pupilo do Eduardo Cunha, o Hugo Mota é um pupilo do Arthur Lira. A gente tem uma linha sucessória aí, quase dinástica, no comando dessa Câmara. E vamos falar claramente aqui, gente, o Glauber é um dos poucos deputados que estava colocando o dedo na ferida, principalmente das emendas. Essa é a grande questão, esse é o grande fantasma que ronda a democracia brasileira hoje. A gestão do dinheiro saiu da mão do governo, foi parar na mão dos parlamentares, através de orçamento secreto, de emenda PIX, toda a farra que a gente viu, né? E o Glauber era um dos poucos que estava ali. A gente viu na semana passada a Heloísa Vilela mostrando que o PSOL foi o único partido que não se lambuzou dessas emendas. O único dos partidos. O Partido Novo, alguma coisa assim, mas já também botou a mão nesse negócio. É claro que os parlamentares do PSOL usam emendas parlamentares, porque essas emendas são absolutamente legais e foram criadas para isso, para você levar dinheiro para a base para a qual você foi eleito. Agora, o Glauber era um dos poucos que tinha coragem de todos os dias na Câmara tocar nesse assunto. Enquanto muitas vezes a gente estava distraído com assuntos menores, né, com o Gilvan da Federal, né, com essa gente menor, com essa gente pequena, o Glauber estava lá apontando o dedo para o Arthur Lira, e aí virou uma coisa pessoal do Arthur Lira. O que a gente está vendo hoje na Câmara, gente, não é justiça, não diz nem respeito à qualidade dos julgamentos que é feito na comissão de ética, porque o próprio relator desse caso é um cara que agrediu jornalistas na Câmara também. Veja, o Glauber está sendo caçado possivelmente com o relatório de um relator que cometeu, entre aspas, o mesmo crime que ele. Então, na verdade, o Glauber está servindo de exemplo. A gente está vendo um justiciamento em praça pública, o uso de uma estrutura pública em Brasília, pago com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso suor, para uma vingança pessoal do Arthur Lira contra um deputado que teve a coragem de todos os dias se levantar na Câmara, apontar o dedo para ele e falar: o senhor está corrompendo a democracia brasileira com a gestão do orçamento secreto, com a gestão dessas emendas. Esse é o caso que a gente está vendo hoje ao vivo aqui no ICL. A gente já teve tantos casos, né, na história que nem foram ao Conselho de Ética ou então foram arquivados justamente por uma falta de interesse político, né? Então, como estava dizendo a Elô, é muito mais sobre o que está acontecendo nos bastidores do que, de fato, um caso, né, que deveria ter sido cassado, se levar em conta principalmente o histórico de tudo que já aconteceu nessa casa parlamentar, na Câmara dos Deputados. Tem um dado interessante aqui, uma informação que a gente traz interessante, que foi preparado pela nossa equipe, sobre quantos parlamentares já foram cassados na história, né? Ele foi criado, esse Conselho de Ética, em 2002, e a gente tem 23 pedidos de cassação contra deputados que foram feitos até o momento, e desses 23, 8 deputados foram cassados no plenário. Então, a gente tem aí na tela cada um deles, né, e os partidos são da época de cassação de cada deputado. Então, a gente tem a Flor de Lis, do PSD, estou olhando aqui na lateral, onde está aparecendo essa imagem aqui para mim, o Natan Donadon, do PMDB, Eduardo Cunha também aparece, André Vargas, Roberto Jefferson, André Luiz, José Dirceu e Pedro Correia. Todos eles foram os que, de fato, né, foram acolhidos dentro do Conselho de Ética, o pedido de cassação. Ô Gabi, lembrando que André Vargas, Zé Dirceu e o outro que estava ali do lado do Zé Dirceu, os três na época do chamado mensalão, Pedro Correia, né? Isso. André Vargas, Zé Dirceu e Pedro Correia, os três no contexto do mensalão. A Flor de Lis, por mandar matar o marido dentro aquela de casa. carnificina toda que aquela barbárie completa. Então, por isso que a deputada Natália Bonavides, mais cedo, dizia a desproporcionalidade, né? O deputado perdeu a cabeça? Perdeu a cabeça, né? Teve, a mãe xingada ali por um provocador de extrema-direita, um extremista do MBL, um desses extremistas. Será que é proporcional a Flor de Lis e o deputado Glauber? Ou é uma cassação realmente que veio pronta do gabinete do Arthur Lira, colocando só mais um ponto aí, né? O Arthur Lira que se torna um personagem central para o governo Lula, porque ele vai ser o relator do projeto de lei de isenção para quem ganha até R$5 mil, isenção de imposto de renda. Então, a esquerda, o governo, não tem essa vontade toda de confrontar o Arthur Lira nesse momento. Será que o Gilvan da Federal quebrou o decoro parlamentar quando ele desejou a morte de um presidente, por exemplo? Me parece que sim, quebrou. Assim como o Éder Mauro, deputado da extrema-direita lá do Pará,
Eu gosto de chamar assim mesmo, não são deputados de partido, são deputados da extrema-direita, do fascismo. Né? O Éder Mauro agrediu um sujeito, um manifestante dentro da Câmara também. Sim. Não foi nem levado para o Conselho de Ética, que eu me lembre. Esse outro que ontem disse que deseja a morte do presidente, insuflou, no meu entendimento. Entendimento. Ah, mas como você sabe? O contexto. Você tem um julgamento porque um grupo de direita queria assassinar o presidente. Vem o sujeito e fala dentro da Câmara, eu desejo que o presidente morra, ele está incitando. Ele está incitando. Então, vai para o Conselho de Ética? Não, mas o sujeito que reagiu porque a mãe dele foi ofendida por um moleque do MBL, está correndo risco seríssimo de perder o mandato. Não, e o moleque escalado para isso, né? Foi para isso. O moleque foi escalado para esse tipo de provocação e para dar no que deu. Para dar no que deu. Foi exatamente isso. Eles têm aparecido, né, Chico, em todos os lugares por aí. A gente acompanha em manifestações, eles têm aparecido em universidades, né? Isso aí já é uma tática antiga do MBL. O MBL começou isso aí lá atrás com o Queer Museum. Lembram lá em Porto Alegre? Isso aí há muito tempo atrás. Exato. Fizeram o museu, aliás, lá em Porto Alegre, fechar a exposição, né? Porque era uma exposição que, segundo eles, era pedofilia, não sei o quê. Desde então, eles adotaram essa tática. Eles vão nos lugares, ficam provocando as pessoas. Aquele deputado Cassado de São Paulo também, mamãe falei, entrou numa aula sobre direitos das mulheres, entrou vestido lá, né, vocês lembram na época, com uma fantasia para provocar as mulheres. Então, assim, é uma estratégia. Se a estratégia dá errado, ela já deu certo, porque você vai lá, faz um flash mob ali, faz um vídeo. E se ela dá certo mesmo, o que esses caras querem? Eles querem apanhar. Querem apanhar, eles querem de fato ser agredidos, porque mostra como a esquerda é violenta, não tolera as pessoas. A gente tem até o Leonel Hadi, que é deputado no PT do Rio Grande do Sul, né? O Leonel Hadi, na rua, quando encontra essas pessoas, vai para cima, peita os caras mesmo. O Leonel também é um cara grande, policial civil, né? Peita os caras pararam de ir atrás do Leonel Hadi, né? Agora, dentro da Câmara, a provocação é essa, como muito bem falou a Fernanda Melchiona. Vamos fazer o seguinte agora, gente, vamos contratar um provocador para cada deputado do PL, do Bolsonaro, vamos colocar um provocador na cola de cada deputado, vamos encher de gente aqui na Câmara e vamos passar o dia inteiro essas pessoas enchendo o saco. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem o caso da Carla Zambelli, andou armada na rua, quase ameaçando matar uma pessoa, segue trabalhando normalmente. E a gente tem que falar também que agora, diante dessa questão da tal da governabilidade, né, a nossa comunidade também já entende como essas coisas mais ou menos funcionam. Vamos falar claramente aqui, o governo não vai defender o Glauber como defenderia uma pessoa mais próxima do governo, ou se fosse do PT. Isso está evidente. Por quê? Isso é uma briga pessoal do Arthur Lira. O Arthur Lira, hoje, no governo, quando assumiu essa cadeira do principal projeto que o governo vai ter esse ano, que é a isenção do imposto de renda, ali, basicamente, o Arthur Lira, eu falei na semana passada, isso não é nenhum. O Arthur Lira, hoje, no governo, ele é um ministro sem ministério, gente. Por que ele é um ministro sem ministério? Ele vai assumir a relatoria do principal projeto do governo do ano. Ele colocou o presidente da Câmara na cadeira que está hoje, o Hugo Mota é comandado pelo Lira e pelo grupo do Eduardo Cunha, não nos esqueçamos. O Lira tem na sua mão indicação de presidente de estatais e de bancos públicos, se não me engano, ainda da Caixa Econômica Federal, controla várias vice-presidências lá. Então o Lira hoje é um ministro do governo Lula sem ministério. E o governo Lula não vai, vamos falar claramente aqui, não vai defender o Glauber com unhas e dentes, como deveria defender. Muita gente vai dizer, mas a gente não pode botar em risco a governabilidade por conta dessa história do Glauber. Muito bem, quando a gente fala isso, a gente está falando, o Glauber tem mais mesmo que ser cassado, porque o governo não vai defendê-lo. Então, é importante a gente deixar claro que o governo vai fazer uma defesa ali, mais ou menos, mas não vai se atirar, como se diz, embaixo do ônibus pela defesa do mandato do Glauber. Poderia fazer? Poderia. Um telefonema de alguém do governo que tivesse uma voz potente para o Arthur Lira falando, bicho, acabou, parou com isso, acabou o circo, acabou essa vingança pessoal, esse processo cairia amanhã, gente. Não vamos nos iludir, tá? Cairia amanhã, não teria nem ido para o conselho. Agora, essa ligação não foi feita e não será feita porque o governo não vai encarar o Arthur Lira em nome do Glauber Braga. Essa é a verdade. Eu diria que o Arthur Lira, que você disse muito bem, é uma espécie de ministro sem pasta, ele é o ministro do orçamento secreto. É o ministro do Orçamento Secreto. E na função de ministro do Orçamento Secreto está relatando o projeto que precisa ser aprovado e que é bom para os brasileiros e faz justiça social. Mas você vê como é que a política é cheia de contradições, né? Quer dizer, para aprovar um projeto que foi promessa de campanha
e que o Lula, com ele e o Haddad, farão justiça social, é isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000, tem que entregar, ou pelo menos escolheram o caminho de entregar isso para o Arthur Lira, que por sua vez está caçando o deputado que foi o primeiro a botar o dedo na cara, não só do Lira, mas do Sérgio Moro, algoz do Lula. Também. Isso. Foi o primeiro a chamar de juiz ladrão. Falou, o senhor é um juiz ladrão. E naquele momento virou ídolo da esquerda, inclusive do PT, enfim, dos lulistas, etc. Por quê? Porque teve a coragem de dizer o que muita gente queria, né? Desmontou o rosto do Sérgio Moro. Foi a primeira vez que ele sofreu um enfrentamento político nesse nível. Foi o Glauber que fez esse enfrentamento. Então são as contradições da política. Mas o Demore apontou muito bem. A gente está colocando na mesa aqui, né, para todo mundo, se é que acho que a nossa comunidade já mas entende como esse já jogo. citei também no passado, o Glauber não foi defendido também por parte dos parlamentares progressistas em discurso também no Conselho de Ética. Hoje foi, né? Hoje foi. Não, você tem o Lindenberg, que é muito ligado a ele por conta do Rio, e outras lutas e tal. Estava muito aguerrido. O Lindbergh estava líder do PT, né? Mas essa história que o Demore traz, o telefonema, é outra coisa. Aí é Palácio, aí é Planalto. Olha, manda um recadinho pro Arthur Lira. Vamos acabar com essa mágoa aí, porque o cara te xingava lá do orçamento secreto. Vamos acabar com essa mágoa, vamos jogar outro jogo e vamos embora. Isso não deve ter sido feito até agora. Eu até gostaria de entender melhor o tempo, né? Eu não sei se a Heloísa trouxe isso, porque eu estava acompanhando, não escutei tudo que a Elo falava ao vivo, porque estava acompanhando a sessão. Qual o tempo que isso pode levar para ir para o plenário e ser julgado em plenário, né? Se é rápido, se pode levar semanas, meses, se é uma coisa discricionária. O presidente, o Hugo Mota pode guardar isso agora por 1 mês, 2 meses, antes de botar em votação? Será que tem um prazo de algumas sessões? Isso eu não vi ainda, não tenho esse detalhe, assim, seria importante a gente saber. Porque eu fico me perguntando se pode ainda vir algum tipo de sinal por parte do Palácio. O Demore aposta que não, né? Que não vem sinal nenhum e vai ficar por aí mesmo, né? A esquerda defendendo ali e um rolo compressor do Lira com 300 votos contra o Glauber, mais ou menos por aí, né? Eu acho que essa ficha foi colocada na mesa, viu, Rodrigo? Talvez isso tenha partido do Lira próprio, falando, olha, isso aqui não tem negociação, vou caçar e tá resolvido. E aí, nesse jantar macabro, a cabeça do Glauber está sendo servida numa bandeja de prata no colo do Arthur Lira, né? Agora, uma informação importante, eu não sei se vocês já deram isso, na semana passada ficou uma dúvida no ar em quem assumiria a vaga do Arthur Lira. Eu apurei essa informação, parece não, a vaga vai para Heloísa Helena, viu? Do Glauber Braga, né? Heloísa Helena. Isso. Heloísa Helena. Heloísa Helena. Isso, a vaga iria para a Heloísa Helena, que hoje, se não me engano, é Rede, né? Filiada à Rede. É que a Rede está na federação, na coligação lá do PSOL, e ela ficou na suplência e assume, né? Com o mandato cassado, ela assume o mandato do Glauber Braga. A gente estava falando aqui, fazendo esses paralelos, né? Com outros casos que não foram nem levados ao Conselho de Ética, ou pelo menos não ainda, mas a título de comparação. Acho que vale a pena a gente trazer aqui mais uma vez, né, o Gilvan da Federal, que a gente comentava, que desejou a morte do presidente Lula. Ele falou ontem numa comissão de segurança. A gente vai colocar essa fala aqui na tela agora. Vamos lá. Você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Eu não vou dizer que eu vou matar, mas eu quero que ele morra. É uma incitação. É uma incitação à morte do Lula no cenário em que nós estamos. Rodrigo, esse é o pessoal que quer pacificar o país. Pela anistia, né? Pedindo por anistia, para pacificação. Isso, a anistia é o grande argumento. A gente não pode esquecer do que é falado, gente, senão a gente fica boiando, né? O argumento da anistia é para pacificar o país. Não é esse o argumento? Essa gente quer pacificar o país? Desse jeito? Bom, tá exposto, né? Isso aí é questão para o Conselho de Ética? Olha, eu acho que é questão para o Conselho de Ética. É ético você desejar a morte de um presidente da República e falar que gostaria que ele morresse? É esse tipo de ética que nós queremos no nosso parlamento? Então, tá aí, né? A violência das palavras, ela é maior ou menor que a violência física? Você chutar a bunda de um provocador do MBL é mais grave do que alguém desejar que o presidente da República morra? Ou
como disse bem o Rodrigo, no contexto em que nós estamos, seja assassinado, esse é o tom dessa fala, gente. Sim. Não está desejando que o Lula morra, né? Assim, né? Nós estamos falando do momento em que o presidente da República foi descoberto um plano para assassiná-lo, envenenar o presidente da República, usar bazuca contra o Alexandre de Moraes. Isso está escrito no plano dos militares lá. Eu até gostaria de estar inventando isso, porque seria muito mais fácil se livrar dessa realidade distópica, mas infelizmente ela é a realidade factual. Como o Rodrigo falou, brilhantemente, você tem a fala acontece num tempo histórico específico. O tempo histórico em que nós vivemos é um momento em que você teve um plano para assassinar o presidente da República, o cara vai lá e fala isso, e pior, Rodrigo, a comissão onde ele falou isso ontem foi uma comissão que votou para retirar as armas dos seguranças do Lula. Claro. Então, veja, vamos lá. É importante o que o Rodrigo falou. No contexto em que nós vivemos, esse cara vai para a Câmara e fala, vamos tirar as armas dos seguranças do Lula. Ou seja, vamos deixar o presidente mais vulnerável. E, aliás, que bom se ele morresse. O que isso quer dizer, Rodrigo? Ele está incitando o quê? A pacificação do país? Não. Esse cara vai para o Conselho de Ética? Essa é a grande questão. Não vai. Seguramente não vai nem ser aventada a possibilidade de ir para o Conselho de Ética. Falando em Conselho de Ética, a gente estava mostrando agora as imagens, né, do Glauber retirando essa pessoa, né, o integrante do MBL da Câmara dos Deputados. A gente teve uma representação do PT no Conselho de Ética da Câmara justamente contra esse bolsonarista, esse parlamentar bolsonarista que pediu a morte, né, do presidente Lula na Comissão de Segurança. Então, foi um pedido do presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, e do líder do PT da Câmara também, o Lindbergh Farias. Foi protocolado no Conselho de Ética justamente essa representação contra o deputado por esses ataques contra o presidente Lula. Agora, vamos ver se vai caminhar essa história, né? E o PT também entrou com uma representação na PGR, para que ele seja investigado criminalmente. Porque o Conselho de Ética, com essa composição que está ali, não vai andar nada, né? Mas a PGR deveria fazer alguma coisa. Nós já vimos que fingir que isso não significa nada não deu certo. Né? O Bolsonaro foi para uma sessão e louvou um torturador dentro da Câmara, não aconteceu nada, virou presidente. Né? A Carla Zambelli saiu armada no meio da rua, ameaçou atirar na cabeça de um cidadão do partido oposto. O Bolsonaro disse que ia fuzilar a petralhada. Aí acontece o quê? Um sujeito em Foz do Iguaçu fuzila alguém do PT. Então, se não se colocar um limite no que esta gente propõe, a consequência é ir da palavra para o ato. E aí não é um chute no traseiro, como fez o Glauber. É tiro, morte, como fazem os bolsonaristas, como tentou fazer a Carla Zambelli, como fez o sujeito lá em Foz do Iguaçu, que inclusive está preso, condenado a mais de 20 anos de cadeia. Mas é grave demais o que fez esse cafajeste, esse extremista lá do Espírito Santo, esse, como é que é, da Federal? O que da Federal? Gilvan da Federal. Gilvan da Federal, esse deputado. É muito grave, é um sujeito que está incitando a um crime. Você citou o caso do Éder Mauro também, né, Rodrigo? Sim. O William De Luca estava me dizendo aqui, ele conversou com a Natália Bonavides, que diz que vai representar ainda hoje contra o Éder Mauro também, pela mesma pena, né, pedindo pela mesma pena da agressão que foi cometida em junho. Se não me engano, foi em junho do ano passado. Tem que pedir, tem que colocar pressão em cima dessa gente que está pressionada. Eles escolheram hoje uma vitória no meio de 2 semanas de derrotas que eles tiveram, que foi a obstrução não funcionou, a pauta da anistia praticamente morreu e logo depois da Páscoa volta o julgamento dos golpistas amigos do Bolsonaro. Então eles estão num momento um pouco complicado politicamente, apesar de terem muita força ainda no Brasil, como a gente viu. O Nicolas se sente à vontade para ir lá numa sessão dessa e falar as maiores barbaridades, né? É outro provocador. Enfim, a gente tem que lidar com isso, né, Gabi? Foram eleitos, quase metade do povo brasileiro defendeu algo, não sei se parecido com o Nicolas, mas que abre espaço para o Nicolas, pelo menos sim. Falando nessa desproporcionalidade, acho que é exatamente essa conversa que a gente está tendo aqui. O Guilherme Boulos teve uma fala bastante contundente, o deputado Guilherme Boulos, a respeito disso. Eu acho que vale a pena a gente ouvir, que está dentro dessa discussão que a gente está tendo. Vamos lá. Eu ouvi de vários ao longo dessas semanas nos corredores do Congresso. Alguns mandaram mensagem, alguns ligaram. Eu não tenho essa prática que eles têm de ficar expondo. E por isso não vou citar nomes. Mas vários disseram, poxa, essa pena está desproporcional.
Teve um que me disse, pô, eu não gosto do Glauber. Mas isso aí não dá. Tá além da conta. E aí? Se o Glauber é punido, esse conselho vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que ele age com 2 pesos e 2 medidas. Se esse conselho optar pela cassação do Glauber, ele vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que um deputado que além de fazer tudo o que fez, que o Lindbergh nos disse aqui, um deputado bolsonaro chamado Gustavo Gayer, que matou uma pessoa e deixou outra paraplégica dirigindo bêbado e foi reincidente, por que o Glauber não vai mais poder estar nessa casa e esse Gustavo Gayer vai? Olha, o Demori estava falando também sobre as práticas do MBL, sobre como eles agem normalmente, né? Que é justamente essa perseguição, são os ataques, é uma prática também da extrema-direita, mas começou muito com o MBL. E a Natália Bonavides também falou sobre isso, a deputada do PT do Rio Grande do Norte. A gente tem esse trecho aqui também, vamos trazer, vamos lá. Essa turminha do MBL, né? Essa turminha aqui, como não tem um conteúdo a defender, gosta de fazer confusão para ganhar mídia, foi atrás de Glauber várias vezes, mas não é só dele, não. No meu estado, por exemplo, eles vão particularmente atrás da gente que é mulher. E, embora eu entenda que o relatório do senhor deva considerar o ato que foi feito e, se for o caso, trazer uma das opções de penas postas, de certa forma, se coloca a cassação para o que aconteceu com o deputado, isso não está autorizando também esse tipo de gente que quer fomentar a antipolítica e chegar para a gente sem nenhuma vontade de debate, mas tão somente vontade de constranger. A gente vai se pautar por um tipo de política feita para gerar like. A gente vai permitir que esse tipo de postura perante nós todos e nós todas. E aqui eu falo principalmente nós todas, porque a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo. E quando a gente estiver com nossa família? E quando a gente estiver com nossa sobrinha criança? Que, como eu tenho uma, ainda pensa que quando crescer pode ser candidata também, porque vê a tia sendo. E um cara desses chega. Desculpa, deputado relator, mas o conteúdo desse julgamento não é só sobre o deputado Glauber e não é nem só sobre o que ele representa para o meu campo político. A gente está falando aqui também sobre não permitir que quem se aproveita da antipolítica para cometer violência fique considerado como um lado correto dessa situação que aconteceu. Que fala boa da Ela fala, né? ela do fala. PT, é do PT. Então mais uma do PT que estava lá hoje de plantão fazendo, dando apoio para o Glauber, né? O Lindbergh, a Natália, a Érica Cocai também estava lá, é do PT do Distrito Federal, mas a Natália Bonavides fazendo essa leitura, né? Que você vê que ficaram até em silêncio enquanto ela fala, porque ela tocou num ponto que acho que mexeu com os deputados. Mas mexeu, mas não transformou um voto sequer. Não altera nada. Porque ali o Arthur Lira já tinha ligado provavelmente para os 15 ali e falou, escuta, isso aqui é para mim, tá? Tem que ter os votos aí para caçar esse rapaz aí que eu não gosto dele. Então, estava já escrito. Vamos ver como é que isso vai para o plenário, se tem alguma possibilidade ainda de negociação, de reversão, mas realmente, como é que se explica e abre caminho então para o MBL. Você falou, Gabi, que é uma tática do MBL e da extrema-direita, mas... Começou no MBL. Não é que eu diria que o MBL é a extrema-direita também, é parte da extrema-direita, porque eu não considero o MBL liberal, eles se dizem liberais. Mas liberal é outra coisa. Liberal, para mim, era o Sobral Pinto, não esse cachorro, esse canalha. Liberal era o Cláudio Lembo, morreu agora há pouco, ex-governador de São Paulo. Cachorro, com todo respeito aos cachorros. Mas tem uma história importante para lembrar, viu, Rodrigo? O MBL começa isso nas manifestações de 2013. Uma coisa importante da gente ter em mente. O MBL foi treinado por uma organização dos Estados Unidos chamada Atlas Foundation. Esses caras, né, a gente tem que lembrar disso. Daqueles irmãos Koch. Nas manifestações, isso, com grana desses irmãos Koch, que são bilionários. Essa gente foi treinada, eles foram treinados em 2013 para participar das manifestações, treinados para fazer disputas no YouTube, isso era muito importante, né? Foram levados para os Estados Unidos, financiados para isso, foram ensinados em como usar a rede.
o que eram os sentimentos que o algoritmo considerava melhores, entre aspas, para você conseguir viralizar os vídeos. Então, a gente está falando de um pessoal que usa isso com base em ciência. Então, não é por acaso. E aí, só uma lembrança importante também. Quando a gente fala de MBL, a gente fala de o cara que mais fez fama com esse tipo de atitude foi o Mamãe Falei, que era deputado estadual cassado, que foi o mesmo cara que foi até a fronteira da Ucrânia na guerra e mandou um áudio para os brother em São Paulo falando que estava fácil pegar as minas na Ucrânia porque elas estavam pobres por causa da guerra. Então, ao caçar o Glauber, você manda uma mensagem para o parlamento que mina fácil na guerra ucraniana, pobre para pegar, essa gente está com a porta aberta do parlamento. Quem não está com a porta aberta é o Glauber, que enfia o pé na bunda dessa gente dentro do parlamento. Essa é a mensagem que se passa, e essa foi a fala brilhante aí da Natália Bonavides. Só para lembrar a fala ipsis literis, né, do que disse este senhor. Ele disse as ucranianas são fáceis porque são pobres. Foi o que ele disse para os parças em áudio. Pilantra, né? Isso. Foi caçado em São Paulo. Né? Foi caçado. Então esse papo enfim, que eu ouvi hoje do Nicolas, querem nos caçar pelo uso da palavra. Mas, gente, calma aí, não é assim crítica, não é falar eu não gosto do Lula, não gosto da esquerda, acho que a política socialista está errada. É dizer assim, eu quero que o Lula morra, eu quero que vá para o inferno, né? Agredir a mãe do Glauber, enfim. Nós estamos falando de gente que usou essa tática e cresceu usando essa tática. Né? É uma tática que Ou vai azucrinar o padre... O de festa junina? Não, o nosso padre Júlio lá na Moca, impedindo que ele distribua comida, essa gente. O MBL vive na porta da paróquia, para não permitir que o padre faça ações de caridade. Eu queria ver o MBL atormentar Gaviões da Fiel, aí eu queria ver. Ele sabe quem... Ou a torcida jovem do Santos. Ou a galocura. A galocura. Não, isso eles correm. Demore, obrigada por hoje. Bom te ver por aqui, querido. Valeu, a gente se vê em breve. Obrigado, gente. Valeu, beijos. Tchau. Boa noite, querido. Queria trazer também aqui a fala rapidamente da Luísa Erundina, a manifestação dela nas redes sociais, falando sobre a aprovação do relatório que pede a cassação do Glauber Braga. Ela disse, estamos diante de uma manobra absurda, uma farsa arquitetada para calar uma voz combativa e isso se chama perseguição política. Foi o que disse a Luísa Erundina, que disse que vai ficar com o Glauber Prometeu até o fim. Ficar até o fim. Na greve de fome que o Glauber iniciou hoje. É isso. Essa é forte, que mulher. 90 anos, hein, Chico Sá? E lá, e uma das mais combativas na trincheira. No Congresso Nacional. Vamos nessa, então? Vamos. A gente tem agora a provocação histórica, não é isso? Sim. Isso, quarta-feira. Provocação histórica. Com uma super convidada. Aliás, parabéns, professor Lindené, pelo seu aniversário. Foi ontem. Sim. É verdade. Ao vivo. Já desejei, mas o nosso beijo, o nosso abraço para o grande Lindené. A gente tem... Qual que é o nome da convidada de hoje? Patrícia Vilela. Não temos aqui na tela, gente, a provocação histórica? Não temos, mas temos provocação histórica? Não. Sim. É a Arlene Clemecha. Me disseram que é. Ele me mandou aqui, falou, dá uma reforçada, Arlene Clemecha. A Arlene Clemecha é uma grande professora, historiadora, que conversa com a gente sobre Oriente Médio a todo tempo aqui. A gente acompanha a partir de agora. Não, com certeza. Eu recebi a mensagem do Lindené às 5 horas da tarde, falou, reforça, por favor, que hoje o Provocação é com Arlene Clemecha, uma das maiores especialistas na história do mundo árabe. Marxismo e judaísmo, uma relação difícil, é o tema do Provocação Histórica. É isso aí. Que é uma grande, grande professora. Vamos acompanhar a partir de agora. Grande convidada. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos.
A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.